Tudo bem, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar sobre vetores com coordenadas. Tá? A gente viu na semana anterior que especificar um vetor é o mesmo que especificar o ponto inicial e o ponto final de um representante desse vetor. Vou colocar aqui a setinha. Tá? Então, digamos um vetor do tipo A, B. Tá? O ponto inicial e o ponto final dele, um segmento orientado que representa. Tudo bem. Hoje a gente vai tratar de um jeito que é um pouco mais algébrico de representar um vetor, que é a introdução de coordenadas para esse vetor. Tudo bem? Então deixa eu escrever o que são coordenadas aqui. Então, gente, aqui eu escrevi, né? Vamos supor que o plano que a gente está trabalhando, o nosso ambiente, né? Ele está com certas coordenadas especificadas. Né? O que é especificar coordenadas? Te lembro, né? Que é colocar uma origem, um eixo x e um eixo y. Tá? E aqui tem o segmento orientado representando o nosso vetor. O que são coordenadas de um vetor? As coordenadas de um vetor elas aparecem assim. A gente faz o seguinte processo. A gente lembra, né, que sendo um vetor, a gente pode transladar ele sem mudar nem módulo, nem direção, nem sentido. E a gente pode colocar ele onde a gente quiser. Então, o que a gente faz é a seguinte convenção. Tá? Quando a gente está falando de coordenadas do vetor, a gente está se referindo ao seguinte processo. A gente translada o vetor, vou trasladar ele, colocando o ponto inicial dele aqui na origem. Tá? Então, eu vou tentar fazer uma representação aqui de uma seta que tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido que essa daqui. Então, me parece que algo assim deveria funcionar. Tá? Então, o que eu fiz? Peguei e coloquei o ponto inicial na origem. Quando eu faço isso, o ponto final vai parar num certo lugar. Deixa eu chamar de C. Tá? Esse ponto, ele tem as suas coordenadas. Coordenadas enquanto um ponto do nosso plano XY. Tá? Nosso plano com coordenadas. Então, a gente vai convencionar que as coordenadas do vetor são as coordenadas do ponto final do representante. Então, desse ponto aqui, quando a gente coloca, quando a gente representa esse vetor com um ponto inicial na origem. Quando a gente pega um representante dele com um ponto inicial na origem. Então, tem um ponto final e as coordenadas do ponto final são as coordenadas do vetor. Tá? Agora eu vou ensinar como a gente calcula essas coordenadas. Bom, pessoal, como eu falei, a gente vai calcular as coordenadas de um vetor agora, né? Eu vou ensinar como calcular, tá? Eu achei melhor fazer isso através de um exemplo, né? Então, eu escrevi aqui, considera A o ponto de coordenadas x igual a 7, y igual a 2, e B de coordenadas x igual a 3 e y igual a 4. Tá? E eu estou pedindo para vocês olharem para o vetor, né? Imaginarem o vetor AB, né? Quando a gente faz isso, a gente tem jeito a representar isso, foi o que eu fiz aqui nesse sistema de coordenadas, e observa, né? Tá? Então, ponto inicial e ponto final do nosso vetor, tá? O representante do nosso vetor. Então, o que a gente quer agora? A gente está interessado em calcular as coordenadas. Calcular as coordenadas significa representar esse vetor, tá? Com um ponto inicial na origem, né? E, então, calcular as coordenadas seria calcular, identificar quais são as coordenadas do ponto final desse vetor quando ele estiver representado na origem. Então, vê só, né? Vou tentar desenhar aqui, então. Então, como é que eu poderia fazer isso, né? Vamos tentar pegar uma dica, ver que, supondo que aqui fosse a origem, né? Então, se o nosso sistema de coordenadas estivesse assim e assim, né? Aqui o x e aqui o y, então a gente teria que se deslocar duas unidades para cima. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Tá? Ele vai ter que estar apontando para lá, né? Para não mudar nem módulo, nem direção, nem sentido. Então, ele vai estar 2 unidades para cima e ver que esse tamanho daqui até aqui, né? É 4 menos 3, que é... Perdão, 7 menos 3, que é 4. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? 2 unidades para cima e 4 unidades para lá, né? Então, eu vou marcar isso aqui, né?
Ou então aqui, esse aqui é 3, né? Então aqui é o simétrico, menos 3, então por aqui é o 4. Menos 4, na verdade, né? Ah, então o nosso vetor, o nosso representante do nosso vetor, ele vai ter que começar na origem e terminar lá naquele ponto cujas coordenadas a gente está descobrindo agora, né? Fazendo esse tipo de análise que é y igual a 2 e x igual a menos 4, né? Tá? Ou seja, esse tamanho aqui eu estou transladando para cá, né? Tá? Então, menos 4, coloquei de lápis, né? Aqui, e 2. Tá certo? Então, o que na verdade a gente fez, né? A gente pegou a coordenada final do vetor, né? Ou seja, pensa a coordenada x do ponto final do vetor. Então, está sendo 3, né? Tá? E a gente subtraiu, para obter esse número, né, a coordenada x do ponto inicial do nosso vetor. Tá certo? 3 menos 7 deu aquele menos 4 lá. De um jeito parecido, a gente fez com as coordenadas y, né? Vê que a coordenada y do ponto final era 4. E a coordenada y do ponto inicial era 2. Então, 4 menos 2 resultou naquele 2, né, que é a coordenada final, coordenada y do ponto final do nosso vetor. Então, o que eu vou agora colocar como resumo é isso, né? Tá? Que se a gente quer calcular as coordenadas de um vetor, nesse sentido que eu acabei de explicar, né, basta a gente fazer a diferença das coordenadas x e das coordenadas y de ponto inicial e ponto final do nosso vetor. Tá, pessoal, aqui a gente tem um resumo, então, do que eu falei antes, né? Tá? Primeiro eu falei a definição, né? As coordenadas de um vetor são as coordenadas do ponto C, do ponto final C, do representante de V, que começa na origem, 0, 0, né? E para calcular, então, vamos fazer um resumo do que a gente viu, né? Tá? Se o nosso vetor começa em A e termina em B, tá? Ponto inicial e ponto final de um representante do vetor, que é conhecido por alguma razão, o problema te dá, imagina. Né? Então, a gente consegue calcular as coordenadas desse ponto C, né? Que são as coordenadas do nosso vetor V, simplesmente fazendo a diferença. Ó, a gente faz x final menos x inicial, xb menos xa, e yb menos ya, como a gente viu naquele exemplo ali. Certo? Tá, pessoal, o que eu quero enfatizar aqui é que, embora na vez passada, ou seja, na semana anterior, a gente tenha falado dos vetores do ponto de vista geométrico, muitas vezes a gente vai precisar fazer cálculos com vetores, tá? E para isso, as coordenadas são coisas importantes. Então, esse é o conteúdo dessa observação que eu vou fazer agora, né? Tá? Conhecer as coordenadas de um vetor é uma vantagem para fazer cálculos. Por exemplo, eu vou começar aqui, eu vou dar 3 vantagens explícitas, né, de conhecer as coordenadas do vetor. A primeira delas, que eu quero chamar a atenção, é assim, ó. Supõe, né, que um certo vetor U que a gente conheça, que a gente esteja interessado, tenha coordenadas Azinho e Bzinho. Novamente, eu chamo a atenção que o que isso significa. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Ó. Imagina que tem o vetor, tá? Tem um vetor U com coordenadas AB. O que significa ter coordenadas AB? Significa que quando a gente desenha esse U com ponto inicial na origem, o ponto inicial é a origem, o ponto final é esse AB. Tá certo? Então, se nós quisermos calcular o que a gente chamou de módulo do vetor, tá? Às vezes aparece também a palavra norma do vetor, tá bom? Lembra o que é isso? É a distância entre um ponto inicial e o ponto final de um representante desse vetor. Então, no nosso caso, né, como a gente já conhece a fórmula da distância entre 2 pontos no plano, a gente só precisa calcular a distância desde a origem até o ponto AB. Então, veja só, né, como é fácil nesse caso, né? Qual é o x do ponto final aqui? É a primeira coordenada, que é A.
Tá? Então, vai ser A menos x do ponto inicial, que é 0, ao quadrado, mais o y do ponto final, que no caso está sendo esse bzinho aqui, tá? Bzinho menos o x do ponto, perdão, o y do ponto inicial, que é 0, que é a origem, né, o ponto. Tá? Então, moral da história é que basta a gente calcular, se a gente conhecer as coordenadas A e B do nosso vetor, para calcular a norma ou o módulo dele, basta fazer essa conta. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Essa é a primeira vantagem. Vamos lá. Então, uma coisa que a gente viu, né, é que existe uma maneira de somar vetores, né? Tá? Tem aquela maneira geométrica. Então, eu vou ensinar aqui o modo algébrico através das coordenadas. Então, veja só, né? Se um dos vetores que a gente tem na mão tem coordenadas Azinho e Bzinho, e o outro tem coordenadas Czinho e Dzinho, então o vetor soma, né, também é um vetor, também tem direito a ter as suas coordenadas, e essas coordenadas são facilmente calculadas através das coordenadas das parcelas, né, ou seja, dos vetores que a gente está somando, tá, u e v. E como que vai ser? Do jeito mais simples possível, basta somar a coordenada x do primeiro vetor com a coordenada x do segundo, e a coordenada y do primeiro vetor com a coordenada y do segundo vetor. Ou seja, o nosso vetor soma vai ter coordenadas a mais c, tá? Soma do número a com o número c, claro que são números simbólicos, né? B mais D. Bom, e outra operação que nós vimos, né? A gente aprendeu também a multiplicar, né, um certo vetor u por um certo escalar lambda, né? Então, veja só, desde esse ponto de vista algébrico aqui, se o nosso vetor u tem coordenadas azinho e bzinho e lambda é um escalar, lembra o que significa escalar? Escalar é um número, né? Tá? Então, o vetor lambda u, né, também sendo um vetor, também tem direito às suas coordenadas. E essas coordenadas são muito fáceis de calcular a partir das coordenadas do vetor u e do número lambda. Vai acontecer que as coordenadas são exatamente lambda vezes a primeira coordenada e lambda vezes a segunda coordenada. Tá? Agora eu vou fazer um exemplo para a gente colocar isso aqui em prática. Bem, pessoal, nesse exemplo aqui, né, são dados 4 pontos, A, B, C e D, com as suas coordenadas aqui. Tá? E a gente está pedindo, então, para determinar as coordenadas e também a norma desse vetor aqui. Tá? Ele é 1/3 do vetor que começa em D e termina em B, mais o vetor que começa em A e termina em C, mais o vetor que começa em A e termina em D. Tá? Então, para resolver isso, como é que a gente vai fazer, né? Deixa eu pegar o lápis aqui. Tá? O que eu vou fazer é assim, ó, primeiro de tudo, eu vou calcular as coordenadas de cada um dos vetores que aparece aqui. Então, primeiro DB, depois AC e depois AD. Então, vamos lá, né? Vou colocar aqui em azul. Então, DB tem coordenadas. Como é que a gente viu que calcula coordenadas, né? A gente precisa fazer as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial do vetor. Então, o ponto final, né? Lembra que a ordem é importante, o ponto final é B, que tem coordenadas -2, -6, e o ponto final, o ponto inicial, perdão, é D, né? Tá? Então, o que tem que ser feito, né? -2, essa coordenada aqui, menos a coordenada 10, que é a coordenada x do ponto inicial, tá? E agora no y vai ser o que, né? Coordenada -6, que é a final, né? A y final, -6, e agora -3. Tá? Então, ó, foi final menos inicial, -2, -10 e -6, -3.
totalizando o quê? Como é que fica, né? Menos 2, menos 10, menos 12 e menos 9. Do mesmo jeito eu vou fazer agora. AC tem coordenadas quais, né? Então vamos lá, né? Final, que é C agora, menos inicial, que é A. Então vai ser esse menos esse, 0 menos 1 e 5 menos 2. Ou seja, menos 1 e 3. E finalmente o outro vetor que aparece é o vetor que tem ponto inicial A e final D, né? Então, novamente, a gente precisa fazer final menos inicial. Então, vai ser 10 menos 1 e 3 menos 2. Ou seja, 9, 1. Tá? Então, essas aqui são as coordenadas, é o começo do exercício. Vamos lá. O que a gente tem que fazer mais, né? Agora, a gente tem que pegar esse vetor aqui, dB, né? Que tá aqui as coordenadas dele, e tem que multiplicar pelo escalar, né? Pelo número 1/3. Então, olha só. 1/3 de dB tem coordenadas. Vamos lá. Como é que a gente falou que funciona? A gente multiplica esse número lambda que está multiplicando aqui o vetor, né? Por cada uma das coordenadas do vetor dB. Então, olha só, o vetor dB tem coordenadas menos 12 e menos 9. Então, como que vai ser? 1/3 vezes menos 12 menos 9. Isso aqui vai ser 1/3 vezes menos 12, né? Dividir por 3 vai dar menos 4. E 1/3 vezes menos 9, dividir por 3 vai dar menos 3. Certo? E agora, finalmente, né? Como eu falei, se nós quisermos somar os vetores, calcular as coordenadas de um vetor que é uma soma, basta somar a coordenada, né? Coordenada x e coordenadas y de maneira ordenada. Então, olha só como que está ficando isso. O vetor 1/3 de dB mais o vetor AC mais o vetor AD tem coordenadas quais? Vou copiar. 1/3 de dB. Então tá aqui, né? As coordenadas dele. Menos 4 e menos 3. Agora eu tenho que somar isso com AC, cujas coordenadas estão aqui. Menos 1, menos 3. Não, menos 1 mais 3. E agora eu tenho que somar isso com AD, que tem coordenadas 9 e 1. Então, como que a gente vai fazer? Vai somar todas as coordenadas x e todas as coordenadas y. Resultando em quê, né? Menos 4 com menos 1 são menos 5. Menos 5 com mais 9 dá mais 4. E agora, as coordenadas y. Menos 3 com mais 3 vai dar 0. E aqui tem 1. Tá, então aqui estão as coordenadas do nosso vetor 1/3 de dB mais AC mais AD. Agora, para calcular a norma desse vetor, 1/3 de dB mais AC mais AD, lembra que é suficiente conhecer as coordenadas do vetor, né? Que é o que a gente acabou de calcular, 4 e 1. Então, a norma desse vetor é raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser raiz quadrada de 16 mais 1, raiz quadrada de 17. Essa é a norma. Bom, gente, aqui eu queria só chamar a atenção que é comum, né, que a gente use a mesma notação de ponto para simbolizar o vetor associado. O que está por trás disso é que o vetor, né? Vou colocar aqui o sistema de coordenadas, tá? Vou colocar aqui um sistema de coordenadas no plano, aqui é a origem, né? Tá? O que a gente normalmente faz?
Às vezes a gente, por exemplo, supõe que a gente está falando desse vetor aqui, ó, que eu desenhei aqui em vermelho. Esse vetor, em termos de coordenadas, ele é o vetor que começa em 0, 0 e termina nesse ponto aqui, que é x igual a 0, y igual a 1. Tá? Então, é muito comum que a gente denote esse vetor, eu vou chamar ele de Vzinho, né? Esse Vzinho como sendo igual a 0, 1. No entanto, é importante chamar a atenção que essa aqui é a notação das coordenadas do vetor, tá certo? O que quer dizer isso? Primeira coisa é que isso aqui não é um ponto, né? E deveria ficar claro por causa dessa setinha que eu estou colocando aqui. E por outro lado, que apesar do vetor poder ser representado aqui, esse mesmo vetor poderia ser representado, digamos, em qualquer outro lugar, como por exemplo aqui, né? Certo? Esse aqui também é o vetor V. Observa que ele tem o mesmo módulo, direção e sentido que o vetor V. Tá bom? Então, é comum usar essa notação, mas é entre aspas, no sentido de que quando a gente escreve assim, a gente já sabe o que a gente está representando, né? A gente está pensando esse vetor aqui na origem. Tá? Algebricamente, isso aqui não tem muito problema. Às vezes, geometricamente, isso confunde. Tá? Porque às vezes, em determinada situação geométrica, poderia ser mais interessante desenhar o vetor em outro lugar. Tá? Para fazer conta, para fazer cálculos, em geral, isso aqui é muito bom. Para geometria, às vezes confunde um pouco. Então, só digamos, uma palavra de cautela, né?